Olá para vocês que estão acompanhando direto da universidade, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Os alunos de jornalismo da PUC Campinas fizeram um trabalho que aborda a cultura indígena na aldeia Equeruá, que fica em Avaí, no interior de São Paulo. Vamos acompanhar. Mais de 895 mil indígenas vivem no Brasil. Cerca de 42 mil deles estão no estado de São Paulo. Apesar da maioria estar nas cidades, ainda tem aldeias que lutam para manter as suas tradições e preservar a sua cultura. Para entender melhor esse cenário, fomos até a cidade de Avaí, a 366 quilômetros da capital paulista, e conhecemos a aldeia Equeruá. 60 famílias de etnia terena moram nessa aldeia, que é do tamanho de 200 alqueires e faz parte da reserva indígena Araribá. Passamos dias visitando a Equeruá para entender os conflitos que fazem parte da rotina desses indígenas e ameaçam a sua identidade. Os terenas são a quinta maior população indígena do Brasil. Nativos do Mato Grosso do Sul, migraram para o estado de São Paulo em 1930. A Equeruá foi fundada em 2002 por 29 famílias da etnia terena, que já moravam na reserva indígena Araribá. Hoje em dia, cerca de 200 pessoas vivem na aldeia. As casas foram construídas formando um círculo, e ao centro estão campos de futebol, escola, igrejas e outros espaços de uso comum. Aí nós, como a aldeia Araribá é grande, então nós temos 30 alqueires, né? Aí sobrou essa área aqui, grande, então nós viemos aqui, achamos que aqui perto do asfalto. Aí, quando nós mudamos para cá, nós mudamos em 2002, 13 de agosto, nós mudamos para cá. Então eu fiz 2 reuniões lá no cooperativo. Fiz 2 reuniões, porque lá era cacique. Depois que eu saí de lá, aí escolheram outro cacique, puseram outro cacique. Aí eu subi para cá como cacique. Subi com 29 famílias, né? Então, quando nós chegamos aqui, não tinha nada. Aqui estou explicando assim, não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Os terena conseguiram a autorização da FUNAI para construir a Equeruá. Só que mesmo com alguma ajuda do governo, ainda estão tentando acabar as construções que muitas vezes precisam fazer sozinhos. Aí a FUNAI veio, né, engenheiro, né, e os técnicos, né, aí nós falamos para ele assim, então, aqui nós vamos fazer círculo, né, nós não vamos fazer igual no campeonato, porque lá é colônia, né. Aí aqui nós fizemos casa, nós fizemos campo de futebol, que esse aqui, né, e aí nós vamos fazer o barracão para material de trator, essas coisas. Dona Joana também participou de todo esse processo. A indígena veio do Mato Grosso do Sul e contou que saiu da sua terra porque foi escolhida pela avó do seu marido para casar com ele. Quando se mudou para a aldeia, ela trouxe alguns costumes antigos. Por isso, é uma das únicas moradoras que não fala português. Durante a nossa conversa, a Dona Joana contou que a Equeruá passou por muitas transformações ao longo dos anos, mas que ela ainda sente falta de como era antes. Ela sente mais a comida mesmo natural, produzida aqui na terra mesmo, né? E ela novamente ela fala que meu pai não tem mais força de trabalhar, né? Então às vezes a maioria da comida é tudo comprado no supermercado, né?
Você prefere... De acordo com os moradores, isso acontece porque mesmo com uma área de 200 alqueires, o que corresponde a mais de 1.100 campos de futebol, a terra não é tão saudável e não consegue mais ser utilizada como antes. Porque a terra também vai indo, ela tem hora que ela vai pedir para se alimentar também, isso que é verdade, né? Porque você vai só cultivando e você não trata dela, vamos dizer assim, né? Então eu acho que a tecnologia hoje ela ajuda bastante, né? Para vir fazer análise do solo, como é que tá, né? Se ela tá boa de produzir, se tá faltando alguma coisa, tem várias coisas, né? Mas só que a gente não faz esse tipo de trabalho, a gente vai planta assim, sem nada mesmo, sem presente de técnica, essas coisas assim, a gente planta assim do jeito que tem mesmo. Dá doença na planta também, né? E a gente não tem prática de saber o que está acontecendo. Mas em primeiro lugar tem que ter o óleo, tem que ter o trator, né? Para não trabalhar assim manual, tá? Porque fica difícil. É uma ajuda qualquer um do parceiro, ou se não do governo, mais fácil do governo, né? Porque é o governo que tem as coisas para arrumar para a comunidade, né? O governo não está dando aquele repasse. Sabe? Às vezes manda uma semente, mandou no final do ano passado, distribuiu, mas esse ano eles já querem plantar. Então quem plantou e conseguiu condicionar, tal, tem semente e planta. Tá? Mas assim, para depender do governo federal, realmente está bem restrito. O desemprego hoje é um dos maiores problemas enfrentados pelos moradores da Iqueruá. 27 famílias estão desempregadas e a solução para muitos é procurar trabalho nas cidades. Eles saem para Duartina, Bauru, trabalhar, mas eles posam aqui. Tá? E tem vezes que sai a família, que eu tenho um neto aí, trabalhou Bauru, né, para ele correr atrás das coisas, para melhorar um pouco da situação, mas lá também quase que está pior do que aqui, porque lá tem que pagar de tudo, pagar luz, pagar água, pagar comida, pagar escola, e pagar roupa, tudo é comprado, né? Então se tornou mais difícil. Então esse mês passado ele mudou para cá de novo. Então, eu acho que o que tem acontecido é que as comunidades indígenas vão se transformando em aldeias dormitório. Né? Que você permanece na aldeia porque você tem lá pelo menos um espaço para ter sua casa, mas você já não tem como sobreviver daquela terra. Então você tem que se empregar na cidade, né? De pedreiro, de carpinteiro, de chapa, de qualquer coisa, né? Você ali, não conheço, não posso dizer especificamente do Iqueruá, mas as aldeias de maneira geral da terra indígena Araribá, que inclui os Guarani, os Terenas, muita gente trabalha nas fazendas vizinhas, né? No laranjal, na colheita de laranja, nos trabalhos temporários que aparecem. E tudo isso é extremamente penoso, como é para qualquer outro brasileiro, quer dizer, inseguro, temporário, você não pode fazer plano, né? Então, isso que está sendo, na verdade, a vida dos índios atuais do estado de São Paulo. Assim como a agricultura, a saúde desses indígenas também está nesse impasse. Precisa da ajuda do governo, mas segue tradições milenares. Fomos até a unidade básica de saúde que funciona dentro da aldeia. O espaço é improvisado, enquanto a obra, prometida pelo estado há mais de 2 anos, ainda não foi concluída. Eles conseguem ser atendidos aqui por enfermeiros durante a semana e nas quartas-feiras eles recebem os médicos. Mas a gente vai entender um pouco mais disso, conhecendo o trabalho deles. Vamos lá? Com licença. Eu trabalho aqui já há 11 anos. E você nasceu aqui na aldeia? Nasci na aldeia. E aí você estudou fora? Como foi? Eu estudei fora, estudei 2 anos de técnica de enfermagem. Aí terminando meu curso, já entrei para a aldeia, teve uma reunião com a comunidade para ver se me aceitaria aqui dentro. Aí todos entrou de acordo e comecei a trabalhar. Até hoje, eu já estou no 3º ano de faculdade de enfermagem. E estou indo aí para terminar. Você pode me mostrar um pouquinho como é aqui? Nossa. Paciente aqui dentro,
Daí tem uma maca. Tem uma maca, tem tudo, até a pré-natal é feita aqui também. E aqui é medicamento? Aqui é medicamento. Olha, gente, eu vou falar pra vocês olharem, aqui tá bem cheia a prateleira. Toda vez tem de todos os tipos de doença. Só sai com receita médica. Muitas vezes o posto de saúde não é a primeira opção quando alguns indígenas estão doentes, já que acabam buscando por remédios naturais. Tem uns que é difícil procurar medicamento, passar com a médica, por causa que eles fazem medicamento natural. E como é? Com planta? É com plantas. Cada um tem uns que já faz, eles fazem, aí acabam falando pra gente, não, acabei tomando, melhorei. Inclusive no posto de saúde, elas comentaram que alguns procuram os remédios naturais primeiro, né? Porque nós temos folha de mato, aí é só com um pajé mesmo, porque eu não posso indicar, né? É só com ele, porque o que acontece? Eles for indicar nós mesmos, sem saber, aí pode fazer ter mal, aí sopra pra gente, né? Pode morrer pessoa. Agora ele não, ele já sabia as coisas certas e indicado para aquilo, né? Então por isso que tem que ser o pajé. Certo. Aí tem as plantinhas nossas aí, tem já nascido no mato, que a gente ocupa também para remédio, né? Então tem vários remédios que a gente sabe, né? Mas o pajé sabe mais do que nós. Os pajés são considerados como uma figura importante dentro da cultura indígena, como se manifestassem dons espirituais. Eles acreditam ter a intuição da cura. Essa prática é importante para a sobrevivência e identidade do povo. Na aldeia Iqueruá, isso não é diferente. Ingrácia foi a escolhida entre muitos para receber esse dom. Chego curando lá na aldeia. Aí veio um homem comigo, veio meu corpo. Não dá remédio para mim, não. Não dá remédio? Não dá. Não tem até água benta, não tem nada comigo tomar. Enxergou exatamente remédio. Por isso recebemos no trabalho essa aí. Deus deu para mim essa aí, meu trabalho. Foi Deus? É, só Deus. Porque dos terrenos, assim, na parte do remédio, né, mas é o pajé que tem o poder, né? Sim. Porque às vezes aí tem algum remédio que vem pelo tom dela, né? Então às vezes também, se for um remédio qualquer, pode fazer mal para a pessoa, né? Então às vezes a gente para e pensa, né? Então tem que saber qual é o remédio certo para aquela. Agora se a gente não der conta, aí comigo não é, você vai lá pro pajé, né? O senhor leva os seus filhos pro pajé? Se eles eu levo meus netos. Leva os seus netos? Meu neto benze com ela. Ingrácia saiu do Mato Grosso do Sul e chegou até Iqueruá por conta da sua irmã, que já morava na aldeia. Além de poucas roupas e pertences pessoais, trouxe a bagagem mais importante, o dom para curar as pessoas. Desde então, ela benze os indígenas, faz remédios e pratica rituais de cura com o uso de alguns instrumentos, como o cocar, penas e o chocalho, desenhado com símbolos únicos, que são a força do dom da pajé. E você usa o chacoalho também para curar as pessoas, para ajudar as pessoas? E ele ajuda em quê? Ajuda a tirar muito corpo de gente mal, né? Por isso tem. Até sair. Sempre eu mexo, eu fico alegre com meu corpo. Você fica alegre? Atender tudo, pessoa, criança, gente grande, toda família, vem comigo. E a Semana Santa tem muita gente, chega lá na minha casa, à noite, mexendo à noite. A cura da pajé vai muito além da saúde. Também é necessário crer e ter fé nos seus poderes espirituais. Mas a fé de alguns dos terena da Iqueruá passou a bater de frente com esses rituais de cura quando a crença principal se tornou cristã. Estou no católico porque o meu povo, minha mãe, minha família passou para acompanhar o católico. Mas nós não estamos certo. Nós temos a nossa, que é
da nossa cultura, né? Que ainda está fazendo aí. A gente participa com ela também. Agora, daqui um pouco aí vem entrando outra religião, né? O padre entra aqui, não exige nada, né? Então ele vem fazer a missa, tudo, 1 hora e meia, e depois ele vai embora. Ele não fica aqui, não fica na aldeia, ele vai embora, vai para Raiz, Duartinho. Já o pastor, tem alguns que posam, né? Mas isso aí é dependendo da família, né? Mas eles cobram alguma coisa de vocês? Então, eles não cobram. Aí o que eles fazem isso, então eles proíbem, quase que proíbem na nossa cultura, né? Apesar dessas religiões interferirem em alguns costumes, o povo terena busca fortalecer a cultura com ações na escola da aldeia. Ensinar o idioma e seguir as tradições faz parte do cuidado dos educadores. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão da língua, porque a gente sabe que as línguas indígenas no país em muitos lugares, em muitos casos, estão ameaçadas. Então, ameaçada no sentido de que há um processo em alguns lugares pelo impacto da colonização e do mundo moderno, do desuso da língua, né? Então, o papel da escola indígena é fundamental no sentido da manutenção da língua indígena. A perda da língua significa perda de conhecimentos. Sobre as escolas, hoje a língua materna também é ensinada na educação básica, mas os professores estão capacitados para fazer esse tipo de ensino? Essa é uma questão séria hoje, não só dos terenos, é uma questão séria para as comunidades indígenas no Brasil, uma discussão que a gente vem fazendo há muito tempo. Falta capacitação, os estados que seriam obrigados a fazê-la pela normatização que foi feita pelo Conselho Nacional de Educação, atribuindo essa função aos estados, né, e municípios onde há sistemas municipais, não estão fazendo. E sobre o ensino da cultura, da língua, os professores daqui da aldeia, da Iqueruá, recebem algum tipo de treinamento da FUNAI ou do governo, não sei, como funciona essa capacitação para ensinar a própria cultura? Não tem essa capacitação nem do Estado, nem do governo. A capacitação mesmo é o nosso conhecimento com os nossos pais e com nossos mais velhos. Então vocês que criaram essa matéria? Não, o governo criou, né, para a educação específica da educação indígena e ficou para o professor ensinar, mas não tem um livro onde ele buscar, é mais o conhecimento que ele tem do seu dia a dia e junto com sua família. As escolas não vão salvar as línguas, mas se elas não participarem também, aí sim a gente não tem alternativa. Desde que a escola passou a existir aqui, eu acho que a cultura terena ela ficou forte. Ficou bem mais forte. Então, quando os alunos pequenininhos chegam aqui, por exemplo, eles já aprendem a dançar. O professora mesmo, os alunos não falam professora, já falam ricaxoti, já pede para ir no banheiro no idioma. Quando eles chegam, eles pedem licença no idioma. Então, a partir desse momento que a escola entrou aqui na nossa aldeia, melhorou muito. Mas hoje em dia vocês então não sabem falar a língua terena fluente? Ainda não. Ainda não. Mas vocês querem falar? Uhum. E quando vocês crescerem e se formarem, vocês pretendem continuar morando aqui ou vocês pretendem ir para a cidade? Morando aqui. Morando aqui? Durante esses dias que passamos na aldeia Iqueruá, notamos que os terena possuem diferentes formas de manter viva sua cultura e tradições e usam de rituais, danças e do idioma nativo para enfrentar cada dia mais os conflitos da urbanização. Nós mudamos a nossa cultura, né? Nem você nem eu vivemos mais como nossas avós. Quer dizer, as coisas, os índios são contemporâneos nossos. Os problemas que nos atingem, os atingem também, né? Então, eles mantêm muitas coisas da sua cultura original, mas são também obrigados a mudar, né?
às vezes até para manter algumas coisas, né? Para o povo terena é hora de luta, oposição e persistência, ocupando espaços e ganhando voz. Então o que a gente luta é usar o que tem hoje, de maneira que eu possa, meu filho, meu neto, meu bisneto possa ter no futuro. Né? Embora o que nós temos hoje não é o que tinha lá atrás, a gente já tem uma consequência. De maneira que de mostrar que a gente está aqui, né? E nós como indígenas, a gente vem usando uma palavra hoje que é resistência.